Bom, pessoal do mundo automotivo. Firmeza! Nesse vídeo eu vou falar sobre um carro bem top dos anos 90 e 2000. Se tem um carro que muita gente lembra com carinho, esse carro é o Vectra B. E hoje, você vai descobrir por que ele marcou uma geração, por que ele virou uma referência nos anos 2000 e por que até hoje tem gente que defende que ele foi um dos melhores sedãs médios que o Brasil já viu. E calma, tem um detalhe curioso aqui. Muita gente fala do Vectra B, mas quase ninguém realmente conhece a história completa dele. E é isso que eu vou te mostrar agora. O Vectra B chegou ao Brasil na segunda metade dos anos 90, num momento em que o mercado estava mudando muito. As montadoras estavam trazendo carros cada vez mais modernos, mais completos e com um visual muito mais atraente do que o que a gente via no começo da década. E aí vem o Vectra B, um carro que já chegava com um visual completamente diferente da maioria dos concorrentes. Ele tinha linhas arredondadas, um desenho limpo, faróis maiores, interior mais moderno e uma postura de carro mais sério, mais elegante mesmo. Ele era aquele tipo de sedã que você olhava e pensava, ok, esse carro é outro nível. E isso não é exagero. Dá para dizer que o Vectra sempre foi um carro de presença, mas o Vectra B elevou isso. Ele tinha aquele visual que combinava com executivo, com família, com jovem. Era um carro que servia para todo mundo. Lá fora, na Europa, ele fez muito sucesso. E aqui no Brasil não demorou para ganhar espaço. O carro passava aquela sensação de produto completo. E isso pesava muito na hora de escolher um sedã médio naquela época. Só para você ter uma ideia, os concorrentes diretos dele eram Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Santana, Ford Mondeo e Renault Laguna. Todos eles brigavam pelo mesmo público, mas o Vectra B se destacava justamente por parecer mais moderno que boa parte deles. E não era só a aparência, não. Ele trazia tecnologia, conforto e um conjunto mecânico muito bem acertado. Muita gente que teve até hoje fala a mesma coisa. O Vectra B era um carro gostoso de dirigir. E isso faz total sentido, porque ele realmente entregava uma experiência diferente. Bloco 1. Detalhes da experiência, versões e tecnologias. Agora vamos entrar nas versões e no que realmente fazia o Vectra B se destacar. Porque não era só beleza, ele tinha conteúdo. E muito conteúdo. As versões mais conhecidas eram as equipadas com motores 2.0 e 2.2. Esses motores eram fortes para a época, tinham boa aceleração e principalmente muita durabilidade. O 2.2, por exemplo, era um motor que aguentava rodar milhares de quilômetros sem pedir praticamente nada além da manutenção básica. Quem teve, sabe disso. O carro também tinha câmbio manual e automático. O manual era bem conhecido pelo engate suave, confortável, sem folga. Já o automático era simples, mas confiável e combinava muito com a proposta do carro. E uma coisa importante, muita gente acha que carro dos anos 90 é básico, mas o Vectra B provava o contrário. Ele era cheio de itens que, para a época, eram diferenciais enormes. Estamos falando de ar-condicionado digital, airbag, ABS, computador de bordo, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, bancos muito confortáveis, acabamento interno que realmente parecia de carro mais caro. E aqui entra um ponto que pouca gente comenta. O Vectra B tinha um dos melhores níveis de isolamento acústico do segmento. Dentro do carro, tudo era mais silencioso. A cabine era mais tranquila, dava aquela sensação de carro premium. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aperta o like e se inscreve no canal. É de graça e ajuda muito o meu trabalho. Agora bora continuar. Voltando. Outro detalhe marcante do Vectra B era a estabilidade. O carro era firme nas curvas, passava muita confiança e parecia sempre grudado no chão. Para viagens era perfeito, alto, confortável, espaçoso. E para quem ia dirigir por horas, era um carro que não cansava. Por dentro, o Vectra B tinha um painel bem típico dos anos 2000. Simples, bonito e funcional. Nada exagerado, nada confuso. O painel digital do ar-condicionado chamava a atenção porque era coisa de carro mais caro. Os bancos eram realmente confortáveis. E quem sentava atrás tinha espaço de sobra nas pernas. E claro, tem a suspensão. A GM acertou muito nesse carro. Ela era firme o suficiente para dar estabilidade, mas ao mesmo tempo absorvia muito bem os buracos.
Isso fez o Vectra B ser visto como um carro ótimo tanto para a cidade quanto para a rodovia. O porta-malas também era grande, atendia família, viagem, mala grande, tudo cabia. E isso fazia diferença no dia a dia. Um detalhe curioso: muita gente acha que o Vectra B gastava muito, só que na prática ele tinha um consumo até ok para o tamanho e para o motor que oferecia. Claro que não era econômico igual o carro 1.0, mas também não era aquele monstro gastador que algumas pessoas pensam. Bloco 2. O impacto no Brasil, mudanças, fama e o que o público achava. O Vectra B acabou virando um símbolo dos anos 2000. Ele estava em toda parte, nas ruas, nas empresas, nas locadoras, na mão de famílias e até na mão de gente que gostava de viajar. Ele era aquele carro que atendia vários tipos de público ao mesmo tempo. A GM caprichou tanto no Vectra B que ele virou referência. Quando alguém falava carro confortável, o Vectra era lembrado. Quando alguém falava carro forte, o Vectra era lembrado. Quando alguém queria um sedã bonito e imponente, aí também lembravam do Vectra. O carro sempre passou aquela imagem de ser acima da média. E isso ajudou muito na fama dele. Mesmo usado, o Vectra B tinha boa saída. Ele era visto como carro que valia a pena, carro que entregava mais do que custava. E um detalhe interessante: muita gente comprou o Vectra B usado e se surpreendeu. A grande maioria dizia a mesma coisa. É melhor do que eu imaginava. Ele também ficou conhecido como um carro extremamente estável e confiável na estrada. Isso fez dele um dos preferidos de quem viaja muito. Outro ponto curioso é que o Vectra B virou praticamente um ícone do estilo sedã robusto. Ele tinha aquele porte que passava segurança. Não era pequeno, não era exagerado. Ele tinha o tamanho perfeito para um sedã médio. E aí chega a década de 2000, e mesmo com o tempo passando, o Vectra B continuava forte. Muita gente continuava comprando, indicando, elogiando. A confiabilidade da mecânica pesava muito nisso. Tanto que até hoje você encontra a Vectra B rodando em ótimo estado, sem barulho, sem desgaste exagerado no interior, sem aquele aspecto de carro velho. Outro detalhe importante é a manutenção. O Vectra B sempre teve manutenção acessível. Não era carro difícil, não era carro caro de cuidar. A GM usou peças de boa qualidade e fáceis de encontrar. Muita gente fala: o Vectra B era um carro à frente do seu tempo. E quando você olha tudo o que ele oferecia, dá para entender por quê. Bloco 3. Encerramento, custo-benefício, legado e por que ainda vale a pena. Para fechar, vamos falar de um ponto que muita gente tem dúvida. Vale a pena ter um Vectra B hoje? E a resposta é simples. Depende do estado do carro, mas na maioria das vezes, sim, vale. E vale muito. O Vectra B tem 3 pontos muito fortes. Primeiro, conforto acima da média. Ele entrega uma experiência que muitos sedãs modernos nem conseguem repetir. A posição de dirigir é ótima, os bancos são confortáveis, o carro tem presença. Segundo, mecânica confiável. A mecânica aguenta muito, é forte, simples de cuidar e ainda tem peças baratas. Terceiro, preço acessível. Hoje ele entrega mais do que custa. Você compra por um valor baixo e recebe um carro completo, espaçoso e com cara de carro grande. E quando você junta tudo isso, dá para entender por que o Vectra B é tão respeitado até hoje. Ele não foi só mais um sedã médio. Ele foi um dos carros que marcaram época. Ele competia com Corolla, Civic, Santana, Laguna e Mondeo. E ainda assim conseguiu ter sua própria identidade. Ele não tentava ser igual aos outros. Ele era o Vectra, e isso já bastava. E essa é a verdadeira força dele, ser um carro que ficou na memória. Um carro que conquistou muita gente. Um carro que até hoje é lembrado com carinho. O Vectra B não foi apenas um modelo da GM. Ele foi um símbolo de uma época. E se você encontrar um bem cuidado, pode ter certeza, é um carro que ainda entrega muito. Se você gostou desse vídeo, deixe aí nos comentários se você tem ou já teve um Vectra B ou conhece alguém que tem um Vectra B. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.